Clubes da Arábia Saudita voltam carga por contratação de Luciano. O Tricolor tem reforço aí inesperado por confronto contra o Grêmio. Vamos falar também sobre o jogador de São Paulo na seleção brasileira. Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do São Paulo, belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para mais um vídeo terça-feira aí. E terça-feira, meu parceiro, de entrevista coletiva, isso mesmo, tá? Às 9 horas da manhã, daqui a pouco, tá? Tem entrevista coletiva aí do Júlio Casares, tá? Ele vai dar uma entrevista coletiva, nem lembro qual foi a última vez que ele deu uma entrevista coletiva para responder aí, né, cara, sobre os assuntos que interessam aí ao São Paulo, porque sempre quando tem a contratação, né, ele chega lá na coletiva, né, apresenta o jogador, né, fala lá aquele discurso lá, né, elogiando a contratação. E depois dá o discurso, tirar foto com o jogador, com a camisa, pega as cores dele e mete o pé. Nos outros clubes, os presidentes ficam lá, né, para ver se tem alguma pergunta para o presidente poder responder, né? O Casares pega as cores dele, mete o pé, então, tipo assim, quase nunca a gente vê ele dar entrevista coletiva aí, é algo bem raro, e hoje, às 9 horas da manhã, ele vai conceder aí uma entrevista coletiva. E espero que algum jornalista que estará na coletiva hoje pergunte ao Casares sobre a notícia escandalosa que saiu ontem, que foi envolvendo o Gustavo Santana, né, que é jogador do Cuiabá, tá no Sub-20 de São Paulo, né, ele é do Cuiabá e tá emprestado pro São Paulo. E o São Paulo jogou contra o Cuiabá no Sub-20, né, e o Gustavo Santana entrou, né, ali para jogar 6 minutos. Ele jogou 6 minutos da partida e tinha uma multa no contrato que se ele entrasse em campo contra o Cuiabá, que é o time dele, né, o São Paulo tinha que pagar R$1 milhão. A informação que foi que ele jogou 6 minutos e que as pessoas no São Paulo, né, passou batido. Ninguém sabia, esqueceram e simplesmente vai ter que pagar agora R$1 milhão pro Cuiabá, porque o garoto jogou 6 minutos contra o Cuiabá, jogo do Brasileiro Sub-20. Então, tipo assim, um negócio escandaloso. Simplesmente alguém esqueceu, não sabia e botaram o moleque para jogar. Entendeu? Então, um negócio escandaloso que aconteceu, né? E, inclusive o Cuiabá acha o São Paulo na justiça para receber esse valor, isso é um ponto importante também. Então, espero que ele explique, né? Primeiro que alguém faça a pergunta para ele sobre esse episódio lamentável, esse episódio amador, né? Que aconteceu aí, né? Que a notícia foi sair só ontem, na segunda-feira. Cara, um dos negócios mais bizarros, um dos negócios mais amadores que eu já vi na vida foi esse caso agora envolvendo o São Paulo e o Cuiabá pelo Gustavo Santana. Tipo assim, além de tu ter que ler a notícia que o Cuiabá acionou o São Paulo na notícia por causa de uma dívida, né? Aí o moleque joga 6 minutos e simplesmente alguém esqueceu, né? Que tinha uma multa, ou ninguém sabia que o moleque tinha multa se entrasse em campo, né? Que tinha que pagar R$1 milhão. Tipo assim, um bagulho absurdo. Espero que alguém na coletiva hoje faça essa pergunta aí realmente para o Casares. Enfim, pergunta é um monstro, tem que perguntar também porque, de novo, né, estourou o orçamento. Tem um time que não contrata jogador, né, comprando ali os direitos econômicos e mesmo assim consegue estourar o orçamento, entendeu? Cada vez tendo mais receita, mais dinheiro, arrecadação aumentando, atrás de dinheiro demais. Tem 1 milhão de perguntas para fazer. Dá para fazer uma lista aqui, né, com tanto de perguntas aqui que tem aí para poder fazer para o senhor Júlio Casares. Vamos ver o que ele vai falar, né? Porque ele é bom de lábio, né? Gosta de rodear as coisas, de fugir das perguntas e sabe muito bem como é que funciona o Casares. Tem uma coisa que é bom, é falar, né? Enganar as pessoas ali, né? Fugir de uma pergunta quando não quer, quando não sabe responder. Nisso ele é muito bom. Vamos só ver o que ele vai falar na entrevista de logo mais. Bom, enfim. São Paulo volta a jogar contra o Grêmio na próxima quinta-feira e a CBF divulgar a escala de arbitragem. Olha aí, Davi de Oliveira Lacerda apita Grêmio e São Paulo nesta quinta-feira na Arena do Grêmio. Este cidadão aqui, este rapaz, Davi de Oliveira Lacerda, que apita Grêmio e São Paulo, é o cidadão que apitou Palmeiras Juventude na sexta-feira, no sábado, perdão, e ele marcou no campo aquele pênalti escandaloso, né, em cima do, acho que foi do Felipe Anderson, né, no primeiro tempo ainda, quando estava 0 a 0, ele marcou um pênalti absurdo, né, aí depois o VAR chama, né, e é anulado aí o pênalti, mas tipo assim, ele tem a cara de pau e a coragem de marcar aquele pênalti no campo, entendeu? Ele captou aquele jogo do Palmeiras e ele capita São Paulo e Grêmio, né, então vamos ficar de olho nessa arbitragem aí do jogo de quinta-feira. Já é um jogo que a arbitragem já por automático já vai entrar pressionada porque
Lembrando que na última rodada aconteceu aquele escândalo no Morumbi, São Paulo e Palmeiras, e no dia anterior aconteceu um pênalti bizarro também para o Bragantino contra o Grêmio, que não foi nada, entendeu? E o Grêmio perdeu o jogo porque tomou esse gol de pênalti no finalzinho. Então, tipo assim, São Paulo tem muito para reclamar, o Grêmio também tem. Então, a questão aí, a arbitragem para esse jogo da próxima quinta-feira. Então, tem que ficar de olho aí, de olho, tem que abrir o olho. Bom, São Paulo tem reforço aí meio que inesperado para o jogo contra o Grêmio. Tá aí, ó. Amistoso da Venezuela é cancelado e Ferrarese vira reforço do São Paulo contra o Grêmio. O zagueiro Ferrarese vai reforçar o São Paulo contra o Grêmio nesta quinta-feira. Jogo aí da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O defensor estava com a seleção da Venezuela e é aguardado no CT da Barra Funda nesta terça-feira para retomar os treinos com o São Paulo. Tá? Então, ele é esperado hoje, na terça, né, para treinar aí junto com o elenco. Por que eu falei que é inesperado? Olha aí. A Venezuela, que é a seleção do Ferrarese, enfrentou a Argentina na última sexta-feira com o Ferrarese, que jogou inclusive os 90 minutos dessa partida. A seleção da Venezuela jogaria novamente nesta terça-feira contra a Belize, nos Estados Unidos, mas o amistoso foi cancelado. O zagueiro, portanto, volta ao São Paulo antes do previsto, né? Então inesperado porque ele tinha que jogar mais um jogo aí hoje, na terça-feira, contra a Belize, né, lá nos Estados Unidos, só que o amistoso foi cancelado. Não sei porquê, mas foi cancelado. Então, né, em vez de jogar, ele já volta hoje mesmo na terça. É esperado aí no CT da Barra Funda. Então, reforço aí inesperado é o Ferrarese, tá bom? Sem o segundo amistoso da data FIFA, o Ferrarese não terá nenhuma restrição física para enfrentar o Grêmio na próxima quinta-feira. Em contrapartida, o volante Bobadilla estará em campo nesta terça-feira, às 8 horas da manhã, no horário de Brasília, no jogo aí, né, do Paraguai contra a Coreia do Sul, jogo lá na Coreia do Sul. Só depois disso, o jogador vai voltar ao Brasil para se apresentar ao São Paulo. Então, tipo assim, o Bobadilla, ele vai jogar hoje na Coreia do Sul. Então, tem que ver se ele vai ter condição ou não de jogar na quinta. Eu acho que não, tá? Acho que ele não vai jogar esse jogo aí contra o Grêmio, né? Vamos ver se ele vai voltar na quarta ou se ele vai voltar só na quinta, né? Então, tipo assim, não sei. Eu acho que o Bobadilla vai ser desfalque. Acho que ele não vai jogar, mas vamos aguardar aí, tá? Enquanto isso, o atacante Gonzalo Tapia voltou da seleção chilena nesta segunda-feira e já treinou com o grupo nesta segunda. Tá? Então, essa é a situação dos jogadores, dos 3 convocados, né, que estão em período de data FIFA. Tapia já voltou na segunda-feira, né, já treinou. Ferrarese volta hoje, né? Bobadilla vai voltar na quarta ou na quinta. Vamos ver que dia que ele volta, se ele vai ter condição ou não de jogar. São os 3 jogadores do São Paulo que foram convocados, né? Estão aí servindo as suas seleções. Belezinha, meu parceiro? Vamos mudar de assunto agora e bora falar sobre ele, né? O polêmico Luciano, né? Que vai embora, não vai, né? Muita gente quer que ele vai embora, muita gente quer que ele fique. Sempre tem aquela divisão quando o assunto é Luciano, né? Sempre tem essa divisão aí. Vamos lá, rapaziada. Temos aqui notícia, tá? Do André Hernan, tá? Matéria que ele trouxe aqui na ESPN. O nome de Luciano é muito bem avaliado por equipes do Oriente Médio e times sauditas, que devem voltar à carga pela contratação do atacante no final do ano, tá? Então, times aí do Oriente Médio, times da Arábia Saudita vão voltar à carga, devem voltar à carga para tentar contratar o Luciano aí do São Paulo. Por que voltar à carga, Gabriel? Voltar porque o Luciano já teve propostas, né, aí do Oriente Médio, né, times da Arábia já fizeram proposta para ele em anos anteriores, e ele preferiu ficar no São Paulo. Então não é a primeira vez que tem esse interesse aí, né, do mercado do Oriente Médio e times sauditas. Luciano, não é algo novo, né, isso aí já aconteceu em outras oportunidades. Tá aí, ó, informação agora do Alexandre Vieira. Desde a janela de transferências de 2023, o jogador recebeu sondagens e propostas de diferentes equipes aí, tanto do Oriente Médio e também da Arábia Saudita, chegando a acertar bases salariais que triplicariam os seus vencimentos atuais. Mesmo assim, o jogador optou por permanecer no São Paulo, priorizando estabilidade e identificação com o clube. Dessa vez, o staff de Luciano não descarta uma transferência internacional caso surja uma proposta vantajosa. Agora, sobre o Vasco, que o Alexandre Vieira traz, ó. Por outro lado,
uma eventual ida ao Vasco da Gama, especulado nas últimas semanas, é considerada inviável tanto pelo São Paulo quanto pelos representantes do atleta. Então, tipo assim, o cenário é o seguinte, ou ele fica no São Paulo, ou ele vai jogar no time do Oriente Médio, vai jogar no time da Arábia Saudita. Eu falei pra vocês, cara, é muito improvável que o Vasco consiga levar o Luciano. Por quê? Porque a informação que saiu foi que o Vasco não queria pagar nada pelo Luciano. Então, irmão, vai ficar chupando dedo, né? Nunca vi um time querer outro jogador e não querer pagar. Aliás, já viu o São Paulo, né? O São Paulo fez com o Marcos Leonardo, queria trazer o Marcos Leonardo de graça sem pagar nada, né? O São Paulo já fez isso. E assim, o São Paulo não vai liberar o Luciano de graça pro Vasco. O atacante que te dá 20 gols, tem uma média de 20 gols por temporada, não vai entregar esse cara de graça pro time da Série A, né? Tipo assim, não faz sentido nenhum. Isso aí, já teve proposta de outro desses mercados e ao fim da temporada devem chegar, né? Esperado que chegue proposta aí do Oriente Médio e também da Arábia Saudita pelo Luciano. Então, cara, o cenário é o seguinte, ou ele fica no São Paulo ou ele vai jogar em um mercado alternativo. Esse que é o cenário aí hoje envolvendo o Luciano. Vamos aguardar para ver se essas propostas vão de fato chegar, né? É o esperado, a previsão, né, é que chegue aí, porque como o André, né, colocou, né, acho que isso aqui é o melhor destaque que você tem, é isso aqui, ó. O nome de Luciano é bem avaliado, né, no Oriente Médio e também na Arábia Saudita. Então, o nome dele é bem avaliado. Já recebeu proposta de lá. Então, a tendência é que cheguem novas propostas em breve pelo Luciano, né? Enfim, guardar, né? Ver se a proposta vai ser boa para o São Paulo ou não. Se for boa para o São Paulo, pode ser que negocie. Se não, deixa ele aí, né? Tem que negociar o jogador aí se for por um bom valor, né? E não negociar por qualquer coisa como o São Paulo está acostumado. Vamos aguardar, tá? Enfim, vamos seguindo agora, rapaziada. Bora falar aí sobre o Marcos Antônio na seleção brasileira. Como assim, Gabriel? Tá aí a informação do Alexander Vieira. Pessoas próximas ao volante Marcos Antônio acreditam que o jogador do São Paulo tem boas chances de ser convocado para a próxima data FIFA pela seleção brasileira. O técnico Ancelotti já tinha a intenção de chamá-lo em julho, mas diante de sua contusão física e ritmo de jogo baixo, o meio-campista ficou de fora da lista final, embora tivesse incluído na pré-lista. Aqui que é o ponto mais importante. Nas últimas semanas, observadores da seleção brasileira têm acompanhado de perto o desempenho do atleta. Em pelo menos 3 jogos recentes no Morumbi, representantes da CBF estiveram presentes nos camarotes do Morumbi para monitorar o Marcos Antônio, que é visto internamente como uma das peças mais regulares e influentes do São Paulo em 2025. Tá? Então, o staff do Marcos Antônio acredita que na próxima data FIFA ele pode ser convocado porque, né, já tem alguns jogos no Morumbi que representantes da seleção, né, que observam ali os jogadores, estavam no Morumbi em alguns jogos já, né, pelo menos 3 jogos, né, como o Alex Oliveira botou aqui. Pelo menos 3 jogos tivemos representantes da CBF de olho, né, assistindo o jogo do São Paulo para ver o Marcos Antônio. Ele estava, né, na data FIFA de julho, ele estava na pré-lista. E quando faltava ali 2, 3 dias para a convocação final, né, que eram os 23 que seriam convocados, a informação que tinha com o Marcos Antônio estava na lista dos 23. Tipo assim, ele seria convocado. A informação que tinha que ele seria convocado na data FIFA de julho, só que a convocação seria numa segunda-feira. No domingo, no dia anterior, o São Paulo jogou contra o Galo. Foi aquele 2-0, né, que ele jogou muito e se machucou. Eu não sei se foi no final do primeiro tempo ou foi no começo do segundo. Enfim, ele se machuca no jogo. E no dia seguinte foi a convocação, né? Então ele acabou que ele ficou de fora aí, mas o jogador estava na pré-lista e segundo informações, né? Acho que se não me engano foi até o Rodrigo Matos do UOL que trouxe informação de que ele estava, né, na lista final, que ele seria convocado. Então, agora que ele voltou aí, né? Voltou jogando muito bem de novo. O esperado é que ele seja convocado aí na próxima, né? Vamos aguardar aí, né, se isso aí vai se concretizar ou não, belezinha? Enfim. Os 4 próximos jogos do São Paulo vão ser decisivos para o São Paulo entender quais serão as suas pretensões no Campeonato Brasileiro. Depois da data FIFA que está acabando, o São Paulo tem pela frente adversários que estão próximos da tabela de classificação, com o mesmo objetivo, uma vaga na Conmebol Libertadores do ano que vem. Olha só isso aqui, rapaziada. Os 4 próximos jogos do São Paulo são contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, fora de casa. Contra o Mirassol, lá no Maião, fora de casa. Contra o Bahia, no Morumbi. E contra o Vasco, em São Januário. Tá? Então, tipo assim,
Dos próximos 4 jogos, 3 são fora de casa. Entendeu? E o jogo que é em casa no Morumbi contra o Bahia, que tá acima do São Paulo. Então, tipo assim, esses 4 próximos jogos do São Paulo vão ser fundamentais aí para definir se o São Paulo vai brigar até o final por vaga na Libertadores ou não. Se São Paulo for bem nesses 4 jogos aqui, a gente vai se manter ali naquela zona de Libertadores, né? Perto ali, e vai brigar até o final. Se o São Paulo for mal nesses 4 jogos, não esquece, não vai brigar por Libertadores, vai ficar ali em 10º, 9º, ou até, né, cair mais para baixo da tabela. Então, esses 4 próximos jogos do São Paulo são fundamentais, tá? Data FIFA, todo mundo descansado. Aí, então, tipo assim, a gente vai agora, é o momento mais importante do São Paulo, depois que saiu das Copas, entendeu? Porque você vai pegar o Grêmio, né, que tipo assim, o Grêmio tem 33, olha a brincadeira, o São Paulo tem 38. O Grêmio tem 33. Se o São Paulo perde pro Grêmio, o Grêmio vai para 36, já fica a dor do São Paulo. O Mirassol tá na frente do São Paulo, também brigando ali por Libertadores. Entendeu? O Bahia tá na frente do São Paulo, só para ter que ganhar do Bahia para encostar mais no Bahia. O Vasco já tá mais lá embaixo, né? O Vasco não tá brigando por Libertadores. Então, os 4 próximos jogos do São Paulo, né, eles têm 3 times aí que estão perto do São Paulo, né? E dos 4 jogos, Bahia e Mirassol são adversários diretos ali no confronto, né, são confrontos, né, na briga aí por Libertadores. Então, tipo assim, esses 4 jogos vão ser fundamentais pro São Paulo aí, irmão. Ver se vai brigar até o final por vaga na Libertadores ou não. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, falou, tamo junto e saudações tricolores.